Então, olha só, nessa parte em relação à proteção internacional dos direitos humanos, a gente vai ver os três grandes sistemas. Obviamente, a gente vai focar no sistema que nos interessa, que é o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Mas, para a gente chegar lá, a gente vai analisar os outros dois, que são os mais abrangentes, que são os mais... O que é o mais antigo, né, que é o sistema europeu, e depois o que é mais recente, que é o sistema africano. Deixa eu projetar. Fica melhor. Olha só, pessoal. Então, a gente viu o sistema universal, o sistema ONU, e a gente viu que ele tem aspectos muito positivos. Ele abrange quase a totalidade do globo, ele consegue desenvolver uma política internacional de incentivo aos direitos humanos. O sistema universal consegue criar tratados mais abrangentes, né, porque ele consegue abranger quase o globo inteiro e propõe tratados mais abrangentes. Só que tem um problema que nos leva à necessidade de sistemas regionais. Foi uma coisa que a gente viu em todas as partes que nós conversamos sobre ele. O sistema universal ele é um sistema não cogente em matéria de direitos humanos. Em matéria de direitos humanos, o sistema universal é um sistema não cogente. Ele incentiva, ele estimula, ele monitora, mas violações de direitos humanos, no máximo, viram recomendações. Violações de direitos humanos, no máximo, se tornam recomendações ou orientações sobre como o Estado tem que agir, mesmo em casos específicos ou casos individualizados. Isso é um problema para os direitos humanos. Por quê? Porque aqueles Estados que agem, como a gente chama de má-fé internacional, que é má-fé internacional? É quando você assina um acordo, assina um tratado, assume um compromisso internacional e não cumpre. Então, esses estados que agem de má-fé, com eles não acontece nada. Assim, às vezes até acontece uma sanção política, né? Mas, assim, nada muito mais sério. E aí a própria ONU começou a estimular a formação de sistemas locais, de sistema vinculando países, uma quantidade menor de países. Por quê? Vinculando uma quantidade menor de países, o que é que eu consigo fazer? Que eles se cobrem mais e que eles consigam criar mecanismos mais coercitivos. E aí nós chegamos aos sistemas regionais. Então, qual é o grande ponto? Qual é a razão da existência desses sistemas? Eu preciso de sistemas com duas características. Uma, eles precisam ser sistemas mais vinculantes no sentido jurídico-político. Eles precisam ser sistemas que sejam, em alguma medida, cogentes. Por que eu sempre uso essa palavra, né? Em alguma medida, de certa forma e tal? Porque, lembrem, no direito internacional, gente, não existe autoridade. Autoridade, assim, política que impõe a sua vontade. Não existe. No sistema, no direito internacional, né, você tem países que juridicamente têm a mesma posição. Então, assim, eu preciso de um sistema que melhore isso, que reforce a exigência, mas sabendo que vai ter limites, que não vai conseguir fazer tudo, tá? Então, mais eficazes do ponto de vista jurídico-político, porque eles são mais próximos, são sistemas menores e que conseguem cobrar e exigir mais dos países membros. Então, por exemplo, a ONU tem a sede de Nova York, a ONU tem a sede da Suíça, e são sedes extremamente diferentes, inclusive uma da outra, porque ela tem que tentar administrar não, né? Mas ela tem que tentar exercer influência sobre o globo inteiro. África, Europa, Ásia, Oceania, as Américas,
tudo ela vai precisar. Agora, o sistema interamericano não. A preocupação dele é basicamente, como a gente vai ver, é a América como um todo, as Américas, mas é principalmente a América Latina. Então, ele consegue fazer uma análise mais próxima, mais restrita, e ele consegue cobrar mais. Segundo, por um aspecto cultural. A ONU, como ela abrange boa parte do globo, o grande desafio que ela enfrenta é como conciliar culturas tão diferentes. Esse é um problema, gente, que existe desde um grupo menor até um grupo maior. Então, por exemplo, existem países que a diversidade cultural sempre deu problema. Então, por exemplo, a Iugoslávia. Todo mundo estudou no ensino médio, né? Os conflitos na ex-Iugoslávia, motivado por diferenças culturais. Conflitos na Espanha, ali envolvendo a região de Barcelona, como é que chama? País Basco, né? Não, é o País Basco. Também um conflito cultural relevante, e por aí vai. No caso das Américas, um país que sempre viveu um conflito desse tipo, mais ou menos desse tipo, foi a Bolívia, porque lá existe uma pluralidade cultural muito grande também, principalmente de indígenas e não indígenas. Então também tinha uma situação bastante delicada. Então, assim, dentro de um país isso dá problema. Agora imagina o mundo inteiro, dá mais problema ainda. Então a ONU, ela não consegue até hoje, na verdade, formular uma política de direitos humanos incisiva o suficiente. Por quê? Porque ela tem que lidar com muitas demandas culturais distintas. Muitas. Então, a ONU tem que lidar com uma concepção islâmica sobre o mundo, uma concepção da Ásia Oriental, uma concepção ocidental. Então, assim, são muitas demandas que ela não consegue lidar efetivamente. Bem, dito isso, então, a própria ONU estimulou que fossem criados mecanismos mais restritos, mais limitados. E aí, por causa disso, foram criados 3 sistemas. O mais antigo foi o europeu, quase concomitante, um pouco depois, o americano, e por fim o africano, tá bom? Esses sistemas, eles têm duas coisas. Eles possuem órgãos próprios e documentos próprios. A gente sempre vai estudar isso. Esse aqui são os órgãos desse sistema e esse aqui é o documento base desse sistema, ou os documentos base desse sistema. Então, órgão e documentos. O africano e o americano têm 2 órgãos cada. O europeu, hoje, tem só um órgão. O africano tem a Comissão Africana e o Tribunal Africano de Direitos Humanos, ou Direitos do Homem, né? Isso dá uma controvérsia na hora de traduzir, porque quando vem do francês, é Direitos do Homem, né, a tradução. Só que a expressão é para referir a direitos humanos. Então, assim, acaba que a gente traduz como direitos do homem, mas a tradução mais técnica seria direitos humanos mesmo. Então, Comissão e Tribunal Africano dos Direitos Humanos. Corte Europeia dos Direitos Humanos ou Tribunal Europeu, tá bom? Esses termos, quando a gente faz a tradução, sempre surge uma pluralidade. Então, vocês vão ouvir a expressão Tribunal Africano de Direitos do Homem, Tribunal Africano de Direitos Humanos ou Corte Africana de Direitos Humanos, Corte Africana de Direitos do Homem. Então, Tribunal e Corte varia e Direitos do Homem também varia. Mesma coisa aqui. Vocês vão ouvir essas 2 expressões, Corte Europeia de Direitos Humanos ou Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que fica sediado em Estrasburgo, na França. E o americano também tem 2 órgãos, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Começando, gente, com o sistema africano, que é o menor, a gente consegue analisá-lo
de forma mais sistemática. O sistema africano, ele nasceu dentro de uma organização que originalmente se chamava, quer dizer, ela passou por vários termos. Um dos termos pelos quais ela ficou conhecida foi a Organização da Unidade Africana. E hoje é conhecida como União Africana. Organização da Unidade Africana, depois União Africana. Primeiro, foi organizado um organismo que é chamada Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos. Qual é o documento base com o qual atuava essa comissão? A chamada Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos. É a chamada Carta de Nairobi. Carta de Nairobi. Nairobi é capital de onde, gente? Nigéria, né? Eu não lembro. Eu não vou tentar dar pagar uma de cara da geografia, porque realmente eu esqueci. Enfim, Carta de Nairobi. Olha só. A comissão, gente, se a gente fosse comparar no direito interno, isso aqui é só uma comparação, tá? Toda comparação é falha. Toda comparação é falha. A comissão é como se fosse o Ministério Público. O Ministério Público, ele toma decisões, ele decide casos? Não. Hein? Não. Não decide. Mas ele pode fazer recomendações, dar orientações? Pode. Pode. Então, assim, ele não decide, mas ele consegue, obviamente, dar orientações, dar indicações, fazer recomendações. Então, o Ministério Público ele atua dessa forma. E ele recebe denúncias? Recebe. Faz investigação? Faz. Mas no final dessa investigação, ele pode tomar uma decisão? Não, ele não toma uma decisão, ele não emite uma decisão. Ele simplesmente vai tomar uma providência, que pode fazer uma recomendação, pode entrar na justiça e por aí vai. Ok. A comissão é esse órgão. A comissão ela recebe denúncias, ela analisa as denúncias, ela faz recomendações. Ela diz, olha, isso não deveria ser assim, deveria funcionar de outra forma e tal. Ela recebe, processa aí, faz uma recomendação, recebe denúncia, né, analisa aquele caso, faz uma recomendação, ou, se não há denúncia aqui, nenhuma, arquive-se. Mas ela não toma decisões. Quem toma decisões efetivamente são tribunais internacionais. O sistema africano demorou, mas ele conseguiu formar um tribunal, que é o chamado Tribunal Africano. Tribunal Africano de Direitos do Homem e dos Povos, de 1998. Então, é recente, bora lá, 22 anos, mais ou menos, 21 ou 22 anos. Na verdade, alguns de vocês, né? Alguns de vocês devem ter. Débora deve ter uns 22, 23 anos. Acertou. Acertei? 22 ou 23? 22. Eu estudei 22. 22. Ó, acertei. Então, olha só. Tribunal Africano de Direitos Humanos tem a idade da Débora. Gente, uma coisa interessante dos tribunais internacionais, que eu comentei brevemente, não sei se vocês lembram, quando eu falei da Corte Internacional de Justiça, é que esses tribunais internacionais, eles não têm só função jurisdicional. Eles têm duas funções, jurisdicional e função consultiva. O que é função jurisdicional? A função jurisdicional é julgar, analisar o caso, verificar a conduta e tomar uma decisão. Poder jurisdicional. Só que também tem poder consultivo. O que significa isso? Ele pode receber um pedido de informação, como se fosse um pedido, é uma consulta, né? Tem nem sinônimo para isso. É um pedido de consulta. Ele vai perguntar assim, olha, corte ou tribunal africano, eu quero fazer uma lei desse tipo, quero fazer a lei X. Se eu fizer a lei X, essa lei seria compatível com a Convenção Africana ou não? Olha só,
Eu não estou analisando um caso específico, eu não estou vendo a situação de alguém específico, eu estou fazendo uma pergunta abstrata, uma análise em geral. E aí o tribunal vai dizer, olha, se essa lei fosse feita, essa lei seria inconvencional, ou seja, seria uma violação da convenção. Ou não, essa lei ela é adequada ao sistema africano, tá bom? Olha só, essa carta, ela passou por um protocolo, né? Esse tribunal, na verdade, esse tribunal foi criado por um protocolo da Carta Africana de Direitos Humanos, ou seja, ele não estava previsto originalmente. Foi aquilo que eu disse. Demorou, mas saiu. O sistema, ele passou a funcionar plenamente, comissão, corte, decisões e tudo mais, e começou a operar plenamente a partir de 2004. Então, ele é realmente bem novo. Tem uma proposta lá que é uma proposta interessante. Inclusive, será a resposta agora, para quem estiver aqui, de uma das questões do questionário de vocês. Gente, eu comentei quando eu falei lá de Conselho de Segurança da ONU. Tem um mecanismo internacional que julga pessoas. Tem um tribunal, e todos os tribunais internacionais que nós temos julgam estados, mas tem um tribunal que julga pessoas. Qual é esse tribunal? Qual é essa corte internacional que julga pessoas? O Tribunal Penal Internacional. Perfeito, Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional, que está vinculado ao Conselho de Segurança da ONU, ele julga pessoas. Gente, qual é o ponto que eu quero tocar aqui? É que isso sempre foi visto como uma função distinta da função dos direitos humanos. Os direitos humanos, eles querem reparar, eles querem estruturar estados. A preocupação dos direitos humanos são as vítimas e, seja quem forem, e os estados, que os estados tomem medidas para evitar que ocorram novas vítimas. O Tribunal Penal Internacional, o direito penal internacional, existe um ramo, não é criação da minha esse conceito. Existe um ramo chamado ramo do direito penal internacional. Isso é um ramo novo do direito. O direito penal internacional, ele está preocupado não com a vítima, ele está preocupado em punir o culpado. A preocupação dele é punir o culpado. Por que eu estou dizendo isso? Isso foi visto como uma função distinta da função, de novo, de direitos humanos. Só que em 2009 foi feita uma proposta, sendo analisada ainda, eu nem acompanhei mais, eu nunca mais dei uma olhada, vou dar uma olhada de novo, para propor transformar o Tribunal Africano de Direitos Humanos em duas funções, em um órgão com duas funções. Funções de direitos humanos e um tribunal penal regional. Um tribunal penal para o continente africano. Mas, de novo, isso por enquanto é só uma proposta, até onde eu vi, na verdade, né? Eu nem olhei esse semestre ainda para ver como está rolando essa proposta. Claro até aqui? Sim? Sim, professor. Perfeito. Olha só, quais são as grandes características desse sistema, ou características próprias desse sistema? O sistema europeu e o sistema americano, gente, eles têm uma concepção extremamente focada em direitos civis e políticos. O que é que significa isso? Eles dão ênfase à proteção do indivíduo. São sistemas que estão ali focados em resolver dilemas individuais. Resolver violações individuais, ainda que possam ser em grupo e tal, mas a preocupação sempre é o indivíduo. O sistema africano não, ele tem essa dimensão individual, mas o sistema africano, ele reconhece direitos para povos. Direitos que não são individuais, mas direitos que são comunitários. Claro, isso quer dizer que o sistema
americano, por exemplo, não tem nenhuma previsão comunitária, ou não tem nenhum tratamento comunitário, tem, que foi dado pela interpretação da corte. A corte foi estendendo esse conceito. Mas, originalmente, não é uma preocupação do sistema. No sistema africano é. Então, ele vai prever direitos para povos e ele prevê os chamados direitos ambientais, que são direitos relacionados ao meio ambiente. Isso são os direitos que nós chamaríamos naquela divisão clássica de direitos transindividuais. Então, ele tem uma ênfase ou uma preocupação com direitos transindividuais. E tem também, gente, uma perspectiva pós-colonial. Que é isso? Como a África passou por um processo de neocolonialismo recente, relativamente recente, né? Se a gente falar de século 19, 20, né? Isso é recentíssimo. E então eles passaram por um processo de independência e tal, extremamente recente. E eles ainda sentem os efeitos dessa era colonial. Por isso, há uma preocupação muito grande nos documentos de direitos humanos africanos em uma perspectiva pós-colonial, ou seja, em não se submeter a imposições principalmente europeias. A gente pensa que isso já superou, né? Não é bem assim. Outro dia, eu estava participando de uma reunião, um evento, com o secretário de Proteção Global, como se fosse um secretário de Direito Internacional de Direitos Humanos da Presidência da República. E ele estava dizendo que participou de uma reunião agora eu esqueci o nome do país, enfim, ou foi na França ou foi na Alemanha. Participou de uma reunião lá, né? E aí os representantes europeus chegaram com uma pauta pronta e disseram, tá aqui, essas são as providências que vocês têm que tomar em relação ao processo migratório da Venezuela. Tá aqui, ó, gente, como se assim, chegamos com um plano para vocês, tá aqui, vocês vão executar. E aí tá, ele apresentou os pontos dele, e aí disse assim, ok, agora eu quero saber quais são os planos de vocês para a questão migratória da Síria. Aí os caras assim, como assim? Que tipo de ousadia é essa que você vem nos questionar sobre como está lidando com o processo migratório da Síria? Ele disse, não, você tem que me dar respostas. Eu dei a resposta sobre como a gente está lidando com a Venezuela, me dê respostas agora sobre como você está lidando com a Síria. E aí os caras assim, não, tal. Porque a Europa ainda hoje mantém essa postura colonial. Não, eu vou dar orientações para vocês e vocês vão seguir as minhas orientações e é isso, é assim que funciona. E essa é uma perspectiva que a gente às vezes não tem, mas que o continente africano tem de uma forma muito clara. Quantos membros eles têm? É um sistema relativamente jovem, mas ele já está conseguindo adesão. Ele começou com poucos países, acho que 10, um pouco mais que 10, e hoje tem 29 países que o compõem. Então, ele está se consolidando como sistema, de fato, no continente africano. Gente, sistema europeu. O sistema africano é o mais novo, por outro lado, o sistema europeu é o mais estável, o mais estabilizado, mais conhecido. O sistema europeu, ele começou com um documento chamado Convenção sobre os Direitos Humanos, ou Convenção Europeia sobre Direitos Humanos, de 1950, que nós conhecemos como Tratado de Maastricht. O Tratado de Maastricht é a Convenção Europeia sobre Direitos Humanos, que vai trazer regras para o funcionamento do sistema. Surgiu em 50, e aí houve um primeiro modelo que foi implantado aí na década de 50. Esse modelo, baseado neste documento, tinha dois órgãos: a Comissão Europeia e a Corte Europeia. A Comissão Europeia parecia com o sistema africano. A Comissão Europeia recebia a denúncia, analisava a denúncia, tentava resolver de forma amigável,
Se não conseguisse, levava para a corte. Então, a comissão recebia, analisava e tal, levava para a corte. E a Corte Europeia, assim como a Corte Africana, tinha as duas funções, jurisdicional e consultiva. Isso eu nem comentei no africano, mas fica constando aqui. Por que esse sistema de duas etapas? Comissão e corte. Porque nos sistemas internacionais, gente, um indivíduo não pode levar um caso a um tribunal. Os tribunais internacionais são fechados. Só quem pode acessar eles são pessoas específicas. Normalmente estados ou organismos internacionais. Então, bora até lá para o africano para eu destacar isso. No sistema africano, vamos supor, eu sou congolês e eu sofri uma violação de direitos humanos. Eu tentei, não resolvi no direito interno. Vou fazer uma denúncia à comissão. A comissão vai ver se eu tenho direito. Não, foi violado o direito. Ela vai tentar resolver com o Estado. O Estado não resolveu. A comissão leva à corte. A comissão leva ao tribunal. Eu, indivíduo, não posso fazer isso. Tá. Então, mesmo sistema aqui, surgiu assim, mesmo modelo. A comissão recebia a denúncia e levava para a corte. Se a corte condenasse o Estado, vou até trocar aqui, está invertido. Se a corte condenasse o Estado, o Comitê dos Ministros da Europa iria verificar e iria cobrar que o Estado condenado cumprisse a sentença, tá bom? Comissão Corte, quem fiscaliza o cumprimento da condenação, Comitê de Ministros do Conselho da Europa. Qual foi o problema, gente? Qual foi o problema aqui? O problema foi que inchou o sistema. O sistema entrou em colapso. Já que é uma palavrinha que está em voga, né? O sistema entrou em total colapso. Por quê? A comissão começou a receber uma enxurrada de denúncia, e ela não conseguia processar as denúncias. Ela simplesmente, tipo assim, olha, não tenho condições mais, eu não tenho condições de analisar as denúncias e levar o caso, não tenho. E aí foi feita uma reforma, que é o chamado Protocolo 11, e nesse Protocolo 11, o sistema europeu foi extinto não é a palavra, o sistema foi reformado, A corte e a comissão elas foram extintas e foi criada a chamada nova corte. Então, a corte e a comissão elas foram antigas, elas foram extintas e aí foi criada uma nova corte europeia, que é a corte criada por esse protocolo 11 e que funciona desde 98, tá bom? Qual é a característica dessa nova corte, gente? É que essa nova corte não tem mais comissão, então ela recebe denúncias diretamente de indivíduos. Então se nós fôssemos europeus, né, claro. Quer dizer, se nós estivéssemos em continente europeu, tivéssemos sofrido uma violação de direitos humanos, nem precisa ser europeu, precisa apenas estar em território europeu e ter sofrido uma violação por um Estado-membro. Eu contrato, tentei, a gente vai ver os requisitos, quando a gente for falar no Brasil. Eu tenho que primeiro tentar resolver em âmbito interno, não conseguir resolver em âmbito interno, levo para o sistema europeu. E aí, gente, eu contrato um advogado especialista em sistema europeu. A gente tem penalista, civilista, consumerista, tem lá advogados especialistas em direitos humanos, e esse advogado ele vai levar o meu caso para o sistema europeu, para processar um Estado. Ok? Antes de passar para o sistema, iniciar, na verdade, só, o sistema interamericano. Gente, o sistema europeu, a gente normalmente associa tudo à Europa com a União Europeia. Só que o sistema europeu não está vinculado à União Europeia. Alguém sabe ao que ele está vinculado? É um organismo europeu, mas não é a União Europeia. Já respondendo.
Alguém sabe? Ou não? Não. Gente, o sistema europeu está vinculado a uma coisa chamada... Não, professor. Não, Conselho da Europa. O Conselho da Europa é um organismo de caráter político. Lembre, a União Europeia tem um caráter político, tem um caráter econômico, tem uma série muito complexa, inclusive. O sistema, o Conselho da Europa, melhor dizendo, ele não ele é um organismo de caráter político. E ele é maior que a União Europeia. Porque, por exemplo, pergunta de política internacional básica. A Rússia integra a União Europeia? E aí? A Rússia integra a União Europeia? Não. Não, a Rússia não integra a União Europeia, mas a Rússia integra o sistema europeu. Por quê? Porque a Rússia faz parte do Conselho da Europa. Tá bom? Então, o Conselho da Europa é mais abrangente que o sistema, ele é mais abrangente que a União Europeia. Então, incluindo países que não integram o Conselho Europeu, que não integram a União Europeia, integram o Conselho Europeu. Ok? Claro isso? Então, olha só, gente. Sistema africano, sistema europeu. Apenas para introduzir o sistema interamericano, que aí o tempo está acabando. O sistema interamericano, gente, ele é o sistema do qual nós estamos vinculados no Brasil. Ele também é formado por 2 organizações e um documento. O famoso Pacto de São José da Costa Rica, e os 2 organismos são a Corte Interamericana e a Comissão Interamericana. Bem, vocês viram assim, né? Tem o sistema africano, tem o sistema europeu, tem o sistema interamericano. Qual área do mundo fica sem conselho, ou sem sistema, gente? Gente, 3 grandes áreas ficam sem um sistema próprio. O sistema do Oriente Médio, até se falam em documentos de direitos humanos no Oriente Médio, hoje, né? Aí existem algumas propostas, existe uma proposta de uma declaração islâmica dos direitos humanos. Então, existe um movimento nesse sentido, mas muito fraco. Existem movimentos na Ásia. Na Ásia, embora com os sistemas asiáticos de direitos sejam muito diferentes, também não é algo muito recente. Não é algo muito provável no período mais recente. E aí teria a Oceania, mas a Oceania ela acaba sendo muito mais associada à Europa. Então, e é um continente pequeno, né? Então, talvez fique também sem sistema por um tempo. Tá bom? Então, esses 3 são os sistemas consolidados. Os outros não são sistemas, em primeiro lugar, e eles são pouco prováveis de se afirmarem em pouco tempo. Talvez em algumas décadas, com certeza, eles se firmem. Mas em pouco tempo isso é raro, isso é muito improvável de ocorrer. Tá? Ok, vamos ficar até aqui. Que a gente fica com o tempo de aula, é o tempo suficiente, até porque a gente vai ter